Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o percurso de meditação sobre o livro dos Provérbios, e dentro desta obra belíssima, que se trata de um manual divino para obtermos a sabedoria divina, nós nos encontramos no prólogo que corresponde aos 9 primeiros capítulos desta obra. Dentro do prólogo, estamos a meditar a seção que fala sobre os benefícios da sabedoria. Hoje nós meditaremos Provérbios, capítulo 2, versículo 18, que diz assim para nós: Pois a sua casa declina para a morte, e os seus caminhos para as sombras dos mortos. Aqui está a falar de quê? Está a falar da mulher estrangeira, da mulher que seduz o homem de Deus, que busca seduzir o homem de Deus, para se desviar do caminho do Senhor. De que modo? Caindo no pecado do adultério e ou no pecado da idolatria. Então, observemos o sábio, a própria figura do rei Salomão e o próprio Deus estão a nos falar, no caso o sábio, dirigindo-se ao seu discípulo, Salomão ao seu filho Roboão, Deus dirigindo-se a cada um de nós, porque Ele quer dar a sabedoria largamente para nós. Estão falando para nós que nós precisamos, quando nós obtemos a sabedoria, melhor dizendo, a sabedoria nos livra deste tipo de pessoa, este tipo de mulher. E aqui ele descreve quais as consequências que vêm para a vida da pessoa que, ao invés de viver guiado pela sabedoria, se deixa ser seduzido por esta pessoa. Está dizendo, ou melhor ainda, mais do que descrevendo a consequência, está dizendo para nós qual é a natureza da casa, da habitação desta mulher. A sua casa declina para a morte, desce para a morte. O verbo pode ser traduzido declinar, descer, inclinar-se, desce para a morte, e os seus caminhos para as sombras dos mortos. Aqui nós preferimos traduzir por sombras dos mortos uma palavra que aparece no texto, que é a palavra Refaim. Os Refaim na Bíblia se trata de seres mitológicos que aparecem no livro do Gênesis, que eram gigantes e viveram segundo a linguagem simbólica utilizada pelo autor do livro do Gênesis, que viveram antes do dilúvio. Eram seres que, pelo próprio nome Refaim, quer dar a entender que se trata de seres que eram autoimunes, vamos dizer assim. E esses seres, eles se unem aos filhos dos homens para poder procriar. E é daí que vem as gerações pecaminosas, as gerações que os homens e as mulheres que não estão unidos a Deus, não estão em comunhão com o Senhor. Com esta palavra Refaim, há uma espécie de evolução na palavra. Ela passa a ter um sentido mais amplo, coisa que acontece constantemente com as palavras de quaisquer línguas. Inclusive, na língua portuguesa, nós também temos palavras
que originariamente tinha um sentido e depois essa palavra ela vai ganhando outros sentidos mais além daquele sentido original e que muitas vezes até cai-se em desuso no que se refere ao sentido original daquela palavra. Não que ela perca o seu sentido original, mas se cai em desuso, por exemplo. Aliás. E aqui a palavra refaim, ela vai evoluindo, vai ganhando sentidos mais amplos, a ponto de que, quando o livro dos Provérbios foi escrito, a palavra refaim, ela poderia ser, ela significava fantasma, sombra dos mortos, ou seja, se refere a um ser humano que já não se encontra mais neste plano terreno, já não está mais conosco. E não se trata nem deste ser humano em si, um ser humano que partiu para o nada, o ser humano que foi para a morte, mas se trata inclusive da sua sombra, ou seja, sombra daquilo que já é sombra daquilo que já não está mais presente, daquele ser que já não está mais presente. Isso, me desculpem me delongar, né, nessa explicação, mas para que nós possamos entender melhor o texto e a gravidade, a seriedade da exortação que é feita aqui. Aliás, não se trata só de uma exortação, mas de um ensinamento. Até porque o versículo se encontra dentro desta seção que está falando dos benefícios da sabedoria e se supõe que a pessoa que está ouvindo, que está lendo, é uma pessoa que está em busca da sabedoria e que, portanto, ela está ciente de que Deus o livrará. Obtendo ela a sabedoria, esta pessoa, Deus a livrará da companhia de mulheres que o arrastam, de homens que o arrastam para os caminhos do mal. Então aqui descreve a fim de que, olha só, você está pedindo a sabedoria, a fim de que possa ter essa reflexão. Você está pedindo a sabedoria, Deus está te concedendo a sabedoria, busque a sabedoria, busque com todo o seu ser, empenhe-se em todo o seu ser, mas fique atento, cuidado. Eu vou descrever para você não só os benefícios da sabedoria, mas dentro dos benefícios que existe um que consiste em livrar você desse tipo de pessoas. E eu vou descrever a natureza. Eu vou fazer um pouco de referência no que diz respeito à natureza dessas pessoas. Até porque em outras sessões do livro dos Provérbios, aí nós vamos ter uma descrição mais detalhada e mais delongada. Aqui só faz referência nesses 4 versículos, que vai os versículos 16, 17, 18 e 19 do 2º capítulo do livro dos Provérbios. Hoje nós estamos meditando o versículo 18. Pois bem, Deus nos livra pela sua sabedoria desta mulher, pode ser também deste homem, que nos livra, que livra o homem de Deus, que livra a mulher de Deus. Deus livra dessas companhias, do envolvimento, do relacionamento com esse tipo de pessoas. E por que Deus faz isso? Porque a casa declina para a morte. Entrar na casa desta pessoa, e aqui tem um sentido figurado, entrar na casa, é óbvio, está se referindo muito mais do que ao espaço físico, está se referindo ao entrar na vida desta pessoa para fazer comunhão com ela. Se trata disso. Se trata de morte. Ter comércio, ligação com esse tipo de pessoas é a pessoa que trai a si mesma, trai o outro, trai a Deus. A pessoa que rompe a aliança com Deus. A pessoa que adultera
ou seja, a pessoa que não vive a fidelidade. A pessoa que idolatra, ou seja, a pessoa que põe ídolos no lugar de Deus. A pessoa que adora ídolos, que cria imagens, seja de si mesma, seja de outras realidades. Quais realidades estas? Seja o dinheiro, a fama, os prazeres do mundo, a bebida, enfim, qualquer coisa material. Ter relação vital com essas pessoas, no final das contas não se trata de vida, se trata de morte. No final das contas, é se relacionar com o seu próprio fantasma, ou seja, com aquilo que o atormenta. Peçamos a Deus sabedoria, irmão, porque o relacionamento com essas pessoas é um relacionamento que abre para nós o caminho, se assim nós o fizermos, se assim nós nos relacionarmos, abre para nós o caminho para as sombras dos mortos. Ou seja, se nós já iniciamos um caminho contrário, um caminho de cura das nossas feridas, dos nossos fantasmas, ou seja, daquelas realidades que nos atormentam, daquelas realidades das quais nós ainda nós estamos passando por um processo de purificação, de transformação, os nossos medos mais profundos, as nossas dores mais profundas, as nossas derrotas, aquilo que procuramos negar em nós, porque quando Cristo ressuscitado assume tudo isso em nós, Ele o assume na cruz e na sua ressurreição, Ele nos leva a um processo de cura, de transformação. Se nós nos envolvermos com esse tipo de pessoas que não buscam a fidelidade a Deus e buscarmos ter uma relação que seja profunda, vital, de intimidade, essas sombras, esses fantasmas, eles retornam para nós. Porque, infelizmente, essas pessoas, elas despertam o que há de pior em nós. Não caiamos na tentação de achar, mas eu sou mais forte. Eu consigo vencer. Não caiamos nessa tentação de tentar vencer, de tentar nos relacionar com amizade, com intimidade, com pessoas que não se encontram dispostas à mudança de vida. A mudança de vida para o Senhor. Há pessoas que não se encontram dispostas a conhecer, amar a Deus e servir. Não caiamos nessa tentação. Peçamos a Deus sabedoria para podermos discernir e detectar essas pessoas em nossas vidas, a fim de que possamos nos livrar delas, não para nos tornarmos inimigos dessas pessoas, mas para que, para o nosso próprio bem e o bem delas, existe uma espécie de separação que é para o bem. Existe uma espécie de separação que, no final das contas, tem em vista a união com Deus, para que, no final das contas, nós possamos nos separar para podermos nos manter fiéis, perseverantes na graça de Deus e podermos ter as inspirações divinas para rezarmos e contribuir da melhor forma possível, não só para a nossa salvação, mas até mesmo também para a salvação dessas pessoas. Estejamos atentos, vigiemos, oremos, perseveremos na vida nova que a Páscoa de Cristo nos concedeu. Não queiramos sair desta vida nova, não queiramos voltar para a vida velha. Portanto, não nos unamos àqueles que abrem o caminho para a vida velha, que abrem o caminho, ou melhor dizendo, abrem a porta para retornarmos à vida velha. Mas queiramos sim estarmos na união com o Senhor, na intimidade com Deus,
para que possamos perseverar no caminho da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.